Uma boa tarde a todos, que Deus nos abençoe. É uma alegria muito grande estarmos nesta casa pela primeira vez para falarmos sobre o pensamento e a obra de Allan Kardec. Neste ano de 2018, em que comemoramos os 150 anos de lançamento da obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançada por Allan Kardec em sua primeira edição, no dia 1º de janeiro de 1868, formando, portanto, 150 anos, um belo aniversário da obra Gênese. E é exatamente para comemorarmos esse aniversário que escolhemos o tema para conversarmos com vocês. O tema: os fluidos, sua natureza e suas qualidades. Esse é um tema que Allan Kardec vai tratar ao longo de toda a obra. Já em O Livro dos Espíritos ele aborda a questão, mas na obra Gênese, Kardec dá um tratamento especial e profundo a esse tema. Por isso escolhemos trabalhar esse tema em homenagem à obra Gênese. Lembrando que o título da obra é A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Na segunda parte da Gênese, que trata dos milagres, Allan Kardec começa estudando essa segunda parte, apresentando esse capítulo intitulado exatamente Os Fluidos, quando Kardec vai aprofundar toda a temática. Não espere que a gente vá aqui esgotar o assunto, a gente vai fazer apenas provocações, para que vocês saiam daqui e possam estudar depois essa temática tão rica e profunda da obra de Kardec. Vou tentar trabalhar essas duas questões sobre os fluidos. O que são esses fluidos e o que define suas qualidades. Duas coisas importantes. As qualidades ou propriedades desses fluidos e o que são esses fluidos. Então vamos tentar discutir pelo menos esses dois conceitos. Não sei se o tempo vai permitir, mas vamos tentar, vamos fazer até onde der. Para a gente entender essa temática dos fluidos, em particular, para adiantar o que é necessário, para compreender as qualidades dos fluidos, a gente tem que estudar este tema muito importante, que são os pensamentos. Nós vamos ver, quando chegarmos lá na qualidade, que Kardec vai deixar claro que o que dá qualidade aos fluidos são os pensamentos. Em particular, um tipo de pensamento muito importante, que são os sentimentos. Então é muito importante entender qual é o significado da palavra pensamentos no plural, que é utilizada em toda a obra de Allan Kardec. Esse significado vai surgir na história da filosofia, principalmente a partir de René Descartes, lá no século XVII, quando nas suas diversas obras, Descartes vai explicar o que são pensamentos. Hoje é muito comum se falar do mundo mental, da mente humana, né? Principalmente depois que o materialismo tomou conta da academia, se fala muito em mundo mental, em mente humana. Mas o que são pensamentos? Tudo isso aqui são pensamentos. Vontade, desejo, percepção, sentimentos, emoções, paixões, consciência, memória, tudo são pensamentos. A gente costuma separar com esses nomes para tentar, por análise, compreender melhor certas características. Uma sugestão do próprio Descartes. Quando você tem um mundo complexo, que é o mundo interior da alma, para Descartes, para os materialistas, o mundo mental, esse mundo mental tem uma riqueza muito grande de pensamentos. Então você às vezes dá nomes para alguns desses tipos de pensamentos para tentar estudar as suas características, mas são todos
pensamentos. Um sentimento é um pensamento, uma emoção é um pensamento, uma memória é um pensamento, a consciência é um pensamento, um desejo é um pensamento, uma vontade é um pensamento. Na história da filosofia, é muito comum caracterizar esse mundo interior dos pensamentos a partir de Kant, com as ideias de entendimento, razão, imaginação, desejo, etc. Então, quando a gente está neste mundo mental, tudo isso são pensamentos. Então, você quando está lendo a obra de Kardec, e Kardec fala em pensamentos, ele está falando numa complexidade que quando ele quer chamar atenção para um tipo particular de pensamento, ele vai usar a nomenclatura apropriada. Ele vai usar desejo, vontade, sentimento, emoção, memória, razão, mas tudo isso são pensamentos. A importância de se entender isso, como a gente vai ver, é porque é a partir desse conceito de pensamentos que nós vamos ter a distinção entre materialismo e espiritismo. Qual é a caracterização filosófica de materialismo? Tudo é matéria ou propriedade da matéria. Tudo. Significa, portanto, que não existe nenhuma realidade espiritual autônoma. Os fenômenos intelectuais, mentais ou morais, que são os pensamentos, são propriedades do corpo físico. Então, uma emoção para o materialista é uma propriedade da matéria. Um pensamento é uma propriedade da matéria. É muito importante separar esses dois conceitos, matéria e propriedade da matéria. Por exemplo, nós estamos aqui segurando uma matéria. A cor que vocês estão vendo é uma propriedade da matéria. Ser uma propriedade da matéria significa que ela existe na matéria. Vocês já encontraram com a cor na esquina? Não, vocês encontraram com algum objeto colorido. Vocês sempre encontram com uma matéria colorida, não com a própria cor. Não existe a cor fora da própria matéria, ela é uma propriedade da matéria. A solidez, você disse que esse objeto aqui ele é sólido. Você já encontrou com a solidez na esquina passeando? Não, você encontra com objetos sólidos. O som que vocês estão ouvindo agora, que está chegando no ouvido de vocês, não é uma matéria diferente, ela é o próprio ar vibrando, tocando os nossos tímpanos. Então, o som é uma propriedade da matéria. Não é uma matéria diferente do próprio ar que se adicionou ao ar para que o som acontecesse. Não, o som é uma propriedade da matéria. Aqui nós estamos usando esse aparelhinho que está transmitindo ali, ele está filmando, transmitindo ondas eletromagnéticas. O celular aqui está captando ondas eletromagnéticas que vêm da torre de transmissão e que esse aparelho é capaz de captar. Essas ondas constituem propriedades da matéria, que os homens descobriram essas propriedades, primeiro teoricamente com Maxwell lá no século XIX, meados na década de 60 do século XIX, quando ele propôs teoricamente a existência de ondas eletromagnéticas, que no final do século XIX, com Hertz, logo depois da morte de Kardec, aparecem os primeiros telégrafos sem fio. Até então, no tempo de Kardec, existia o telégrafo com fio, não existia o sem fio. O sem fio vai surgir quando descobriram que é possível botar partículas carregadas, prótons, elétrons, etc., em determinados movimentos, que vão produzir ondas eletromagnéticas que não precisam deste meio material para se propagar. Mas uma onda eletromagnética é uma propriedade das partículas carregadas. Não é um elemento novo, é uma propriedade da matéria. Então, por isso, o materialista vai dizer, tudo é matéria ou propriedade da matéria. Tudo para o materialista. Bom, um pensamento é matéria ou propriedade da matéria. Qual é o problema com o pensamento para o materialista? Ele não sabe explicar como o cérebro produz pensamentos. Por exemplo,
Como partículas carregadas produzem ondas eletromagnéticas, os físicos sabem explicar, sabem calcular e prever. Como o som é produzido no ar, nós sabemos explicar. As diversas propriedades da matéria que os físicos têm estudado, a maioria delas nós sabemos explicar. Mas um grande mistério para o materialista é explicar como o cérebro produz pensamento. Mas como ele aceita a hipótese de que tudo é matéria ou propriedades da matéria, se ele toma isso como verdade, ele diz para você, o pensamento é uma propriedade do cérebro. Ah, mas como é que é isso? É uma propriedade do cérebro, porque tudo é matéria ou propriedade da matéria. Então, para os materialistas, os chamados fenômenos mentais, tudo aquilo que eu coloquei aqui antes, tudo isso aqui, que são fenômenos mentais, são propriedades do cérebro, do mundo mental, dessa estrutura que a gente não conhece bem, material, porque se é propriedade da matéria, eu tenho que identificar qual matéria tem essa propriedade. Essa é a matéria cerebral, nervosa, o sistema nervoso, responsável por essas propriedades. Isso para o materialista. Para o espiritismo, aí está o ponto central de diferença entre espiritismo e materialismo, é que para o espiritismo existe uma realidade espiritual autônoma e que sobrevive à morte do corpo. A alma, e é este ser que não tem nada a ver com a matéria, a alma não é matéria, nem propriedade da matéria. E é esta alma a causadora dos fenômenos mentais ou morais. São propriedades da alma. Então essa é uma diferença fundamental, a grande diferença entre materialismo e espiritismo. Pensamento é uma propriedade da alma e alma não é matéria, nem propriedade da matéria. Então aí é um rompimento com a tese central do materialismo. Quando o materialismo, tudo é matéria ou propriedade da matéria, o espiritismo responde, tudo não. Tudo não. Existe algo chamado alma, que não é matéria, nem propriedade da matéria, e ela é que pensa. Os pensamentos são propriedades dessa alma, não são propriedades da matéria. Essa é a grande diferença entre materialismo e espiritismo. Essa diferença pode parecer muito óbvia, mas ela tem implicações muito importantes, que a gente tem que pensar nela. Se você tem um pensamento como uma propriedade da matéria, e por pensamento você entende tudo isso, imagina, memória é um pensamento. Para o materialista, se o pensamento é uma propriedade da matéria, ou seja, é um efeito da matéria, para usar uma linguagem de causa e efeito, talvez mais comum para todo mundo, o pensamento é um efeito causado pelo cérebro para o materialista, significa que se eu mudo a causa, eu posso mudar o efeito. Por exemplo, se eu estrago o cérebro, o sujeito pode perder memória. Porque se a memória é uma propriedade do cérebro, ao danificar o cérebro, o indivíduo perde memória. Para o espiritismo, se a memória é uma propriedade da alma, e se a alma é indestrutível, ela não pode ser danificada, para o espiritismo não se pode perder memória. E aí você tem, mas espera aí, mas a gente vê uma pessoa sofrer um acidente, perde um pedaço do cérebro, sofre uma lesão cerebral e perde memória. Em alguns casos, sim, você vê isso. Perde memória na visão materialista. Você conversa com essa pessoa e essa pessoa não lembra de um montão de coisas. E alguns podem até perder memórias do que aprendeu. Sabia falar uma língua estrangeira e perdeu a capacidade de falar a língua estrangeira. Como é que o espiritismo encara isso? E Kardec encara isso na revista Espírita. Evoca esse sujeito por um médium. E Kardec evoca, inclusive, casos gravíssimos de jovens com idiotia do mais alto grau, que era a expressão usada no século XIX para as altas deficiências mentais. Aquele jovem que mal conseguia reconhecer os pais, não tinha nenhuma faculdade mental, além da capacidade só de alimentar-se e reconhecer os pais.
Kardec evoca esse tipo de jovem e por meio de um médium ele conta tudo, até porque está daquele jeito. E lembra até das vidas passadas e conta. Então, a memória, se estiver na matéria, basta destruir a matéria para que você destrua o efeito, causa e efeito. Se memória é propriedade da matéria, destrua a matéria, destrói a sua propriedade. É o que acontece quando a gente usa a metáfora da memória para o computador e diz que o computador tem memória. Você vem e quebra ele, acabou a memória dele. Ou você vem e passa um imã num pendrive, que você fala, ali está guardado os meus arquivos. Você passa um imã e acabou. Você danifica a estrutura atômica daqueles componentes eletrônicos, você altera a estrutura, perde-se a memória. Mas isso para o materialista, ali está memória. Para o espírita, ali não tem memória nenhuma. Ali tem propriedades físico-químicas e não tem memória nenhuma. Memória só está na alma. Daí Kardec e os Espíritos vão propor em O Livro dos Espíritos pela primeira vez, depois na Revista Espírita ele vai estudar com profundidade uma das leis fundamentais do Espiritismo que a gente não tem dado atenção. É uma lei natural importantíssima que o Espiritismo apresentou de forma clara e que às vezes a gente não dá muita bola. A lei de não retrogradação da alma, o princípio da não retrogradação da alma ou do espírito, que diz algo muito simples: o espírito jamais regride, jamais perde o que conquistou. E Kardec vai na Revista Espírita, num artigo notável chamado Princípio da Não Retrogradação do Espírito. Se vocês tiverem dúvida, entra na Kardecpédia lá, bota na lupinha de pesquisar Princípio da Não Retrogradação, que você vai achar os artigos incríveis que Kardec escreve na revista para explicar isso. E lá ele mostra de forma muito clara. Por que o espírito ou a alma não perde nada que aprendeu? Ela é indestrutível. E a memória é uma propriedade da alma, não da matéria. Como a alma é indestrutível, não adianta dar um passe na alma, um tiro na alma, fazer qualquer coisa da alma, porque os tecidos da alma, a alma, sua natureza é indestrutível. Então, o espírito nunca esquece o que aprendeu, porque a memória é um pensamento e o pensamento é exclusivo da alma. E é algo interno à alma, é uma propriedade inerente à alma. Por isso vocês vão encontrar em O Livro dos Espíritos, Kardec dizendo, junto com os Espíritos, só tem pensamento onde está a alma. Onde o pensamento está, a alma está. Porque não tem pensamento fora da alma. É metafórico quando a gente diz assim, estou transmitindo o meu pensamento para vocês. Como o professor costuma dizer, né? Alunos, vou transmitir o meu pensamento. Desculpa, não estou transmitindo pensamento nenhum. Eu agora estou pensando, pela alma, atuo no perispírito, que reflete este pensamento, que obedece e que assume qualidades que esse pensamento determina, atua sobre o sistema nervoso do meu corpo físico, que atua sob o controle da fala, que produz um som. Este som está chegando nos ouvidos de vocês, vai até o cérebro, ao perispírito, chega à alma, essa sensação que você transforma esse som em pensamento. O pensamento está na cabeça de vocês, a partir do som que chegou. Nunca saiu da cabeça de vocês. É por isso que o professor dá uma aula, e isso vai acontecer aqui. Se eu terminar a minha palestra e duas pessoas diferentes forem conversar entre si, cada um vai dizer coisa diferente. É por isso que o professor não entende, que ele dá uma aula maravilhosa, termina a aula achando que todo mundo entendeu, aí um sujeito levanta a mão, faz uma pergunta, ele fala, onde é que essa múmia estava? Né? Porque o aluno entendeu nada do que ele falou. E daqui a pouco vem uma outra pergunta, você fala, nossa, esse aí... Mas ouviram a mesma coisa? Que pensamento foi transferido? Nenhum pensamento é transmitido. Pensamento é uma propriedade inerente à alma, está dentro da alma. Agora, esse pensamento produz efeitos na matéria. São esses efeitos na matéria que atingem as pessoas e que, a partir dos efeitos, as pessoas produzem
os próprios pensamentos. Cada um produz o seu pensamento, porque é um estado interior da alma, é uma propriedade inerente à própria alma. Para o espiritismo, para o materialismo, é um estado do cérebro, certas mudanças cerebrais que acontecem. Embora eles não sabem explicar como é que o cérebro produz pensamento. Nós também não sabemos explicar como a alma produz pensamento. A gente apenas aceita que esse pensamento é uma propriedade da alma. E como é que nós enfrentamos os argumentos materialistas? Desse jeito que nós aqui verificamos. Quando Kardec evoca um espírito qualquer encarnado, que ele demonstra lembrar de tudo que ele já tinha esquecido quando estava no corpo. O corpo bloqueia a expressão da memória dele, mas não é o corpo que contém a memória está na alma. Daí Kardec usar essa metáfora do instrumento musical. A alma é como um músico que sabe tudo de música, mas na hora que ele vai usar, se o piano está defeituoso, ele não consegue expressar tudo aquilo que ele sabe. É a mesma metáfora. Se você danifica o cérebro de alguma maneira, a alma não consegue expressar tudo que ela sabe, mas nela tem tudo. Senão haveria retrogradação da alma. Imagina, você tem numa vida, aprendeu matemática, aprendeu ciência, aprendeu a logicar, a pensar, a fazer raciocínio. Na outra vida, você tem que começar tudo de novo? Deus teria errado. A alma, o que ela aprendeu, fica sempre com ela. É por isso que a gente se espanta com duas crianças da mesma casa, da mesma família, uma demonstrar grande habilidade matemática, a outra não conseguir entender nem o beabá da matemática. Onde está isso? Na alma, naquilo que é a alma. E o corpo de uma criança não está bloqueando essa expressão matemática que ela trouxe consigo. Às vezes o corpo bloqueia, às vezes não bloqueia. Esse é um grande processo de estudar o esquecimento. Por que que o corpo bloqueia algumas vezes, em algumas pessoas, em outras vezes não bloqueia. Mas o certo é que para o espiritismo, estas propriedades mentais são exclusivas da alma. E isso não é muito óbvio. Vocês vão dizer, por que você está colocando isso? Parece óbvio. Não. A literatura espírita, mesmo a literatura espírita, tem feito confusão entre isso aqui. Mesmo na literatura espírita. Desde o século XIX. Há autores espíritas que no século XIX disseram coisas assim: pensamento é uma onda eletromagnética. Espera aí, uma onda eletromagnética é uma propriedade da matéria. Se eu digo pensamento é uma onda eletromagnética, eu estou dizendo que pensamento é uma propriedade da matéria, mas isso é materialismo, isso não é espiritismo. E está cheio disso na literatura. Pensamento é uma onda eletromagnética. É um grave erro, uma confusão de ordem, como a gente fala em filosofia, confundindo o materialismo com espiritismo. Essa é uma posição materialista. Pensamento não é uma onda eletromagnética, não é nenhuma propriedade da matéria de nenhum tipo. Ele é uma propriedade exclusiva da alma. Qualquer que seja o pensamento, qualquer que seja este pensamento. Uma vontade, um desejo, uma memória, uma consciência, uma imaginação, um raciocínio, tudo isso é pensamento e tudo isso é exclusivo da alma. Esse é o cerne da questão materialista. No século XIX, logo depois da morte de Kardec, vários espíritas colocaram memória no perispírito. Mas peraí, nós vamos ver daqui a pouco. Perispírito é matéria. Matéria. Como é que eu coloco memória na matéria? Memória está na alma, não está na matéria. Então é uma confusão entre materialismo e espiritismo que vários estudiosos espíritas cometeram já no século XIX e que Kardec tentou de todo jeito chamar a atenção. E deu vários argumentos, principalmente esse argumento do princípio da não retrogradação da alma. Se a memória está no perispírito, quando você troca de perispírito, você faz um backup antes. Espera aí, vou trocar de perispírito, como a memória está lá, vou backupear em algum lugar para depois trazer de novo. Memória não está no perispírito, está no espírito, está na alma. Ah, você troca de perispírito o tempo inteiro, nós vamos mostrar isso aqui. Você troca de perispírito o tempo todo.
matéria, são fluidos que mudam de qualidade e natureza ao longo de toda a sua existência de espírito. Bom, se esses fluidos estão trocando, como é que fica a memória? Essa memória está lá dentro? Não está lá dentro. Memória, como qualquer pensamento, está exclusivamente na alma. Todo mundo mental é patrimônio exclusivo da alma. Essa é a essência do espiritismo. Mas você veja, nem todo mundo entendeu essa essência. Ainda há esta confusão entre materialismo e espiritismo na literatura espírita. Não é na literatura materialista, porque o materialismo, para ele, tudo é matéria ou propriedade da matéria. Ele não faz confusão. Para ele não tem alma. Para a gente tem alma, mas aí a gente quis botar no perispírito propriedades mentais, coisa que Kardec nunca fez e deu os argumentos contra. O perispírito é matéria, só tem propriedades materiais. Não tem propriedades mentais, não é mente, não é alma, não tem pensamento, não tem memória, não tem consciência. Perispírito não pensa, não sente, não percebe, é matéria. Todos os fenômenos mentais estão exclusivamente na alma. Por isso, essa distinção para estudar fluidos é fundamental. Nós vamos ver no estudo dos fluidos que os fluidos são matéria. E eles só têm propriedades próprias da matéria. Ele não tem, e nem poderia ter, nenhuma propriedade mental. Ele não é mente. A alma é a essência do espiritismo. Por isso, essa diferença fundamental entre espiritismo e materialismo, o que nos dá um conforto, porque tudo que você é, tudo que você aprendeu em todas as suas existências, está contigo sempre, graças a Deus. Você não tem que recomeçar nada. Mas agora eu não lembro bem que eu fui matemático. Se o cérebro bloqueou, você pode não lembrar bem, mas saia do corpo, você vai descobrir que você sabe tudo. É o que Kardec demonstra na Revista Espírita com várias evocações, evocando encarnados e evocando desencarnados. Kardec não evocou só desencarnados, também vários encarnados, pessoas que estavam encarnadas, que demonstravam não lembrar de nada e que por meio do médium lembrava até por que escolheram aquela existência corporal. Porque tinham aquela vida, porque a memória está onde? Na alma. O corpo bloqueia, mas não impede que a memória. Então, no estado de espírito livre, a memória é completa. Kardec vai explicar que você tem, após a morte, um período chamado perturbação espiritual, em que nesse período, dada a influência da matéria, você sofre dificuldade de acessar certas memórias na alma por conta da perturbação. Suas percepções como espírito são prejudicadas por essa influência e durante um tempo você tem dificuldade. Mas passado, diz Kardec, o período de perturbação da alma, sua memória é integral. Por isso você pode escolher sua própria encarnação. Por isso você tem uma outra lei que a gente não estuda bem no Espiritismo, a lei de escolhas e provas. Eu costumo dizer, a gente precisa estudar mais a obra de Kardec para descobrir as centenas de leis que o Espiritismo apresenta, de leis naturais. Acabei de citar uma, a lei da não retrogradação da alma. Acabei de citar outra, a lei de escolha de provas, que é uma lei natural. É o espírito que escolhe as provas porque há de passar. Isso é uma lei natural. Claro, pode ter uma exceção. Toda lei pode ter um contexto em que ela é aplicada. Mas essa exceção é raríssima. E Kardec diz quais são as condições quando um espírito não escolhe, ele é obrigado a passar por certa... Mas isso é raro. Os espíritos escolhem suas provas. Mas como é que eu vou escolher se eu não lembrar de tudo que eu sou e que fui? Para que eu possa escolher minha vida futura, eu tenho que lembrar das vidas passadas todas, do que eu sou, das minhas necessidades, do que eu aprendi. Senão eu não teria condição de escolher. Como é que eu vou escolher viver em determinado contexto se eu não lembro que esse contexto eu preciso passar por ele, porque envolve as pessoas que há 10 vidas atrás eu convivi, criei problemas e que agora eu tenho que resolver. Então você, para escolher, tem que saber de toda a sua história. E você sabe porque tudo está na alma, que é indestrutível. E você nada perde. E Kardec evoca dezenas de espíritos na Revista Espírita que a gente não tem estudado. A gente esquece que Kardec coloca
No Livro dos Médiuns, capítulo do Método. E no Catálogo Racional, a última obra que ele publicou, que a Revista Espírita é uma das obras fundamentais do Espiritismo. Palavras de Kardec. Se vocês duvidarem, eu abro a Kardec Pede e mostro. Obra fundamental. Muitas coisas que estão na Revista Espírita não estão em outros lugares, porque Kardec não tinha tempo de ficar se repetindo. Por isso, para estudar Espiritismo segundo Kardec, tem que estudar 23 obras e não 5. 23. Porque ele não repete. Então, lá na Revista Espírita, ele mostra dezenas de experiências que ele faz com evocação dos espíritos, para mostrar isso que eu estou falando aqui, desde evocação de encarnado, evocando todo tipo de espírito, que narra, por que está nessa vida, ele vem e descreve, olha, eu vivi assim, porque lá no passado, ele mostrando que esse estado, passado o período de perturbação espiritual, o espírito assume a sua condição de espírito livre, diz Kardec. Todo o passado está em si. Porque senão ele não poderia sequer escolher o que vai ser no futuro, porque ele não sabe o que escolher. Ele não saberia que tipo de prova, que tipo de expiação ele teria que viver, porque ele não conhece o seu passado. Não é assim. Porque a memória é um patrimônio da alma. Todos os pensamentos são da alma. Então veja a importância de ter claro o que é da alma e o que não é da alma, o que é da matéria. Daí a importância agora da gente começar a estudar os fluidos. Eu vou agora estudar os fluidos segundo 2 pontos de vista. Primeiro, os estudos dos fluidos segundo a matéria. Tem toda uma história importante do uso dessa palavra fluidos. O que a física chamava de fluidos e chama de fluidos? Materiais capazes de penetrar pelos vazios da matéria e de se escoar. Isso é o que a física chamou ao longo de sua história. A eletricidade era chamada de fluido, o calor era chamado de fluido, a luz era chamada de fluido, os gases e líquidos em geral, ar, água, eram chamados de fluidos. Posteriormente, mais modernamente, essas ideias foram abandonadas pelos físicos, passando o termo fluido a designar somente os gases e os líquidos em geral, e não mais a eletricidade, o calor, a luz. Isso porque, quando você vai estudar a história da física e da ciência em geral, a palavra fluido foi uma palavra muito importante, muito parecida com a palavra coisa. Olha, eu não sei bem o que é uma coisa. É um fluido. Quando você não sabe bem o que é, você usava a palavra fluido. Por exemplo, sabia que se você pegasse um bastão de plástico, de algum material, e passasse na cabeça, você podia atrair pedacinho de papel. Todo mundo já fez essa brincadeira. Conhecia lá a pedra chamada magnetita, já desde a Grécia Antiga ela era conhecida, e a magnetita atraía pedaços de ferro, o ímã. Mas o que é isso? É um fluido. O que está atraindo? Tem um fluido ali, eu não sei o que é fluido. Ah, eu estou passando o bastão na cabeça, um está repelindo o outro, um está atraindo o outro. O que é isso? Um fluido. Fluido era usado para designar os fenômenos que você não conhece. É alguma matéria ou propriedade que eu desconheço. Usava-se a palavra fluido. Por exemplo, a peste negra, que dizimou milhões de pessoas, 1/3 da população do mundo, morreu na Idade Média pela peste. 1/3. Dizia-se o fluido da peste negra. O fluido. O que é a peste negra? O que está acontecendo? É um fluido que a pessoa absorve. Depois, fomos descobrir, depois que inventamos o microscópio, começamos a estudar os seres minúsculos, descobriu que é uma bactéria. Transmitida pela pulga que mordia o rato. A peste bubônica. Mas, enquanto eu não sei o que é, se usava a palavra fluido. Uma palavra muito usada na história da ciência. Não sei o que é fluido. Eletricidade, fluido. Até que se estuda com mais profundidade a eletricidade, a partir do século XX, principalmente, se descobre o elétron no final do século XIX, começa a descobrir partículas carregadas, começa a introduzir a noção de campo elétrico, de campo magnético, ninguém mais chama eletricidade de fluido, porque se descobriu que fluido é esse. É como a palavra coisa, é uma coisa, não sei o que é um fluido.
Na hora que eu sei o que é, pode deixar de ser um fluido, pode ser uma matéria ou uma propriedade da matéria. A peste bubônica era um ser vivo, uma matéria. A eletricidade é uma combinação de algo material com uma propriedade especial. As partículas eletrificadas produzindo o campo elétrico magnético que dão origem tanto ao ímã quanto à eletricidade. Daí nasceu o eletromagnetismo, a junção da eletricidade com o magnetismo. Como eu não sabia o que era, fluido. Mesmer, lá no século XVII, vários estudiosos a partir do século XVII, XVIII, XIX, vão estudar a ação à distância. Alguém dá um passe, como a gente chama hoje, magnético. Bom, mas peraí, eu não sei o que é que está acontecendo, é um fluido. Então a palavra fluido foi muito bem usada na história da ciência para dizer que é um certo tipo de matéria ou de propriedade de matéria, que eu não sei bem o que é, mas eu preciso de um nome para falar da coisa. Olha a palavra coisa quando é boa, né? Você não sabe o que é, o cara pergunta, que coisa é essa? Né? Coisa é uma beleza, né? Porque você precisa dar nome para falar. A gente não consegue falar sem nome, né? Porque falar tem que usar nome. Você precisa usar uma palavra no lugar do objeto. Falar é botar a palavra no lugar das coisas. Como eu não sei o que é, preciso de uma palavra. Fluido. Mas veja, a palavra não é suficiente para resolver o problema. A palavra me permite falar, mas não resolve o problema. O que é um fluido? Ok? Então, no Espiritismo, Kardec foi muito lúcido em usar a palavra fluido. Eu costumo dizer, continuem usando a palavra fluido hoje ainda. Kardec não está ultrapassado. Como é que Kardec usa a palavra? Certos elementos materiais, Kardec tinha essa lucidez de que fluidos são matéria. Tanto é que quando daqui a pouco, se der tempo, eu vou botar o texto dele em que ele fala, até dizer fluido espiritual não é algo adequado, porque ele não tem nada de espiritual, ele é matéria. Kardec até critica o uso da palavra espiritual. Ele fala, porque na verdade não é espiritual, mas você acaba usando a palavra fluido espiritual para fazer referência aos fluidos ou às matérias que os espíritos manipulam, que não é a nossa matéria. Então, acabou ficando fluido espiritual, mas de espiritual não tem nada, ele é matéria. Então, certos elementos materiais sutis que tomam parte em processos diversos examinados pelo Espiritismo, como a ação dos espíritos sobre a matéria ordinária, mediunidade, cura, paz, ou a constituição dos corpos e da ambiência dos espíritos, perispírito, objetos do mundo espiritual, etc. Então, a palavra fluido foi usada para Kardec inteligentemente. Eu não sei que matéria é essa que os espíritos manipulam para agir sobre o nosso mundo, para agir na mediunidade, para interagir com a matéria. Não sei que matéria é essa. Bom, ele está usando algo que a ciência sempre usou. Se eu não sei o que é, fluido. Olha que coisa linda. Não sei o que é, fluido. Maravilha. Ele não errou em nada e não fez nada que a ciência já não vinha fazendo ao longo de mais de 300 anos. Ele reproduziu a mesma ideia. Fluido. Agora, muito cuidado, gente. Ai, como a literatura espírita é confusa muitas vezes. E Kardec não. Jamais usar a palavra energia no lugar do fluido. Jamais. Isso é um grave erro de categoria, que Kardec nunca cometeu. E Kardec conhecia a energia. A lei de conservação de energia era anterior a Allan Kardec. Ele conhecia o que era energia, ele nunca usou. Porque energia é uma propriedade da matéria conhecida. É uma propriedade da matéria conhecida. Fluido é um tipo de matéria diferente, que não é a matéria conhecida. Então é fazer uma confusão indevida. Fluido é um tipo de matéria e totalmente diferente das que a gente conhece no Espiritismo. O fluido usado na obra espírita, não o fluido usado na física, que são os gases, os líquidos, etc. Energia é uma propriedade da matéria. E mais curiosa ainda, é uma propriedade matemática e relativa. Olha que coisa curiosa. Ó. Vou pegar essa garrafinha de água. Se você perguntar para um físico, qual é a energia cinética dessa garrafinha de água? O físico vai ter que dizer, em relação a quê? Porque é um conceito relativo. A energia cinética em relação a nós, ou a Terra.
Aí, bom, em relação à Terra agora, essa energia cinética é zero. Zero. Mas por que é zero? Porque é uma fórmula matemática. É um meio da massa vezes a velocidade desse corpo ao quadrado. Bom, a massa desse corpo, isso aqui tem 510 ml, vamos botar aqui uns 530, 540 gramas. Porque 1 ml de líquido como água é mais ou menos 1 grama, né? Então, você teria um meio de 520, daria 200 e quanto? E 60? E 55? Vezes a velocidade ao quadrado desse corpo. Qual é a velocidade desse corpo em relação à Terra? Zero, está parado. Zero vezes qualquer coisa é zero. A energia cinética desse negócio aqui é zero. Aí se você dissesse que é fluido, então não tem fluido, né? Porque a energia cinética é zero. Agora, se você muda o referencial, imagina agora alguém que esteja lá no Sol, e você pergunta para ele, qual é a energia cinética dessa garrafa? É gigantesca para ele. Porque ele tem que pegar a mesma massa, metade, 255, um meio da massa, vezes a velocidade ao quadrado. A velocidade dessa garrafinha, como de todos nós em relação ao Sol, é altíssima. A Terra está girando em torno do Sol a 104 mil quilômetros por hora, dá para você ter uma ideia. Você teria que pegar 104 mil quilômetros por hora e elevar ao quadrado. É um número absurdo a energia cinética dessa garrafinha em relação ao Sol. Bom, agora então apareceu o fluido, quer dizer, não tinha nada de fluido, de repente, você mudou, vai para um outro referencial, muda também. É uma propriedade matemática. Fluido não é uma propriedade matemática relativa ao observador. E não vou dizer, não, mas os físicos dizem que matéria é energia. Físico não diz que matéria é energia. Muito cuidado, essa frase a gente escuta demais, demais. Físico não, Einstein não provou que matéria é energia. Einstein mostrou como massa, que é uma propriedade da matéria, pode ser transformada em energia, que é outra propriedade da matéria. A equação de Einstein é mc ao quadrado, onde m massa não é matéria, massa é uma propriedade da matéria. E também relativa, que a gente achava que não era. A gente, por exemplo, achava antes de Einstein que a massa desse copo seria, como eu falo, desse troço, seria 255 gramas aqui. O Einstein mostrou que a massa também é uma propriedade que depende do referencial, que muda. É uma propriedade da matéria, não é um tipo de matéria. Fluido é um tipo de matéria, energia é uma propriedade da matéria. Se eu falo que troca um pelo outro, dá uma confusão de ordem. Eu estou confundindo propriedade com matéria. Então não é uma forma adequada de dizer. A gente pode dizer no senso comum, ok? Para a pessoa entender, estou trocando energia. A gente faz isso o tempo todo. Não é assim que a gente fala? Nenhum problema nisso. Eu estou dizendo que a gente não deve fazê-lo academicamente, no discurso filosófico científico. No senso comum a gente pode usar isso sem nenhum problema, a gente usa, né? Estou precisando de mais energia, me dá um passe aqui. Ok? Nenhum problema. Mas eu tenho que saber que tecnicamente, filosoficamente, cientificamente, eu não devo fazer assim, porque eu estou confundindo. Quem assistiu a minha resposta ao filósofo Pondé, eu não sei quantos aqui assistiram o meu videozinho, em que o Pondé diz coisa do tipo, espírito é energia, ou não sei o quê. Isso é confusão de ordem. Espírito não é energia, energia é uma propriedade da matéria. Kardec nunca diria isso. Porque é uma confusão de ordem. Confundir a ordem do ser com a ordem da propriedade do ser. Não sei se entenderam o exemplo. Nós temos uma propriedade da matéria, que é a energia. Além disso, uma propriedade matemática relativa ao referencial, que pode mudar de acordo com o referencial que você usa. Energia não é matéria. Agora, Einstein mostrou que a massa, que também é uma propriedade da matéria, que muda de referencial para pode ser usada para se calcular a energia. Ele não disse que matéria é energia. Ele diz como você, pela massa, calcula a energia. Ou seja, de uma propriedade da matéria, você calcula outra propriedade da matéria. É isso que está na física.
Embora a gente entenda que no senso comum, que a pessoa que não domina a área use esse tipo de expressão. Então entenda o que eu estou falando. Não estou criticando a pessoa que usa no senso comum, no dia a dia para explicar. O importante da explicação é que as pessoas se entendam, ok? Mas é claro, agora para falar como físico, como filósofo, fazer um discurso científico, filosófico, aí eu não posso descuidar do rigor da terminologia, sob pena de cometer contradições, de um físico começar a achar a graça da gente. Então agora eu vou desaparecer com um fluido, basta mudar de referencial. Peraí, então um fluido era uma coisa que alguém olhou por um outro referencial, ele sumiu? Porque a energia é assim, você muda de referencial, acabou, mudou. Então, muito cuidado, o físico se sentiria muito incomodado e a gente ficaria enrolado com ele. Como é que eu respondo às críticas de um físico? Ok? E não preciso disso. Kardec foi muito lúcido, fluido. Ponto. Ah, mas o que é? Não sabemos ainda. É um tipo de matéria que os espíritos manipulam, que um dia vamos chegar lá. Ainda não sabemos que tipo de matéria é essa. E eu ainda como físico acho que nós estamos longe de chegar ainda nesse tipo de matéria. Cada dia a ciência avança, os estudos da ciência não param. Daqui a pouco pode ser que a gente chegue em algum tipo de partícula desconhecida, de elemento, que vai nos permitir fazer essa ligação, mas ainda não chegamos não. Na minha entender, do que eu acompanho da literatura da física, não chegamos nisso. Estamos longe ainda de chegar no que é esse fluido que Kardec utiliza muito bem e que o espírito se utiliza para mover o copo, para fazer a comunicação mediúnica. Estamos longe de chegar na matéria do perispírito, no meu ponto de vista. Claro, esse longe pode ser que amanhã alguém descubra, e eu longe, fala, o Cosme disse longe, daqui a 2 dias alguém foi lá. Paciência, pode acontecer. A gente não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. É muito engraçado que Erasto faz quase que uma previsão do eletromagnetismo que surgiria à época, porque Erasto publica uma mensagem, está lá no Livro dos Médiuns, em que ele fala que antes que uma geração se passe, o homem ia compreender certas teorias sobre os fluidos. E foi exatamente, a eletricidade e o magnetismo, que eram fluidos, no finalzinho do século XIX, o homem entendeu e resolveu. O Erasto fez uma previsão do que aconteceria com aquele tipo de fluido, o fluido elétrico e o fluido magnético, que deixou de ser chamado de fluido. Hoje a gente fala em campo eletromagnético, ninguém fala mais hoje em fluido magnético, fluido elétrico, a não ser o do passe, cuidado. O chamado fluido magnético do passe, continue usando essa palavra, porque a gente não sabe o que é. Não é partícula elétrica carregada que forma as ondas eletromagnéticas. É ainda essa matéria do mundo espiritual que a gente desconhece. Essa e continua dizendo fluido, porque eu não sei o que é, eu não posso trocar o nome. Está claro até aí? Estamos apenas tentando deixar a linguagem mais precisa, ok? Mas não se incomodem se você usa às vezes energia, vou tomar um passo. No senso comum não há nenhum problema, a gente tem que se entender. Agora, tecnicamente, eu tenho que ser cuidadoso para evitar a crítica do especialista. Entre nós, se a pessoa, não, eu vou lá, estou precisando de energia, então vai lá, toma o seu passe, ganha a sua energia, nenhum problema nisso. Até porque as palavras, elas são polissêmicas. Você pode usá-las em muitos significados, você não é proibido de usar, mas muito cuidado, não é o termo técnico, ok? Está claro essa diferença? Então, não é a energia, a palavra energia que os físicos chamam, ok? Não é. É outra coisa. Mas você pode usar a palavra energia no senso comum da forma que você percebe que o outro entende a sua comunicação, porque o nosso objetivo na comunicação, como diz Kardec, é fazer com que as pessoas entendam. Kardec não era preso a palavras, porque ele sabia que as palavras têm múltiplos significados, o importante são as ideias. Eu não estou aqui me prendendo a uma palavra, eu estou dizendo que o conceito dos físicos de energia não é o conceito fluido do espiritismo, ok? Embora, no senso comum, você possa usar essas expressões. Agora vamos aprofundar então, mais um pouquinho, para a gente fazer o intervalo 4h15. Agora entramos na caracterização dos fluidos em a Gênese, até ali foi uma introdução. O fluido cósmico universal, por que a palavra? A matéria básica que dá origem a tudo, que nós não sabemos o que é. Por isso a palavra fluido cósmico universal é genial.
É essa coisa universal que dá origem a toda a matéria, a todos os tipos de matérias são um fluido universal. Como eu não sei o que ainda, a ciência não chegou nesse elemento universal, a palavra fluido deve continuar sendo usada, até o dia em que a ciência achar o elemento básico que dá origem a tudo, e aí a gente fala, opa, aquilo que os espíritos chamaram de fluido é esta coisa. Por enquanto, nós não chegamos nisso. Por enquanto, a palavra deve continuar sendo usada. Por isso que eu digo, Kardec ainda permanece muito atual. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva. Ou seja, elementar primitiva. A mais simples, que é primitiva, dá origem a tudo mais. Tudo é derivado dela. Por isso a palavra primitivo. É como o queijo, que é derivado do leite. O leite primitivo dá origem aos diversos tipos de queijo, manteiga, requeijão, tudo derivado do leite. O leite é o primitivo. É algo análogo. A matéria elementar primitiva é o fluido cósmico universal, que vai dar origem a todos os tipos de matéria, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos. O da eterização ou imponderabilidade, que é esse estado dos fluidos do mundo espiritual, que a gente desconhece ainda. Por isso que ele usa a expressão eterização, é muito sutil, como éter. Você não vê, você não toca. E é imponderável, não tem massa. Essa sabedoria dos espíritos foi muito boa usar a palavra imponderável. Não tem massa. Então ele não é análogo a nenhuma partícula que conhecemos que tenha massa. Por isso que eu disse que a física ainda não chegou nessa partícula que não tem massa. Porque as partículas têm massa, são ponderáveis, não tem ponderabilidade. Então é um tipo de matéria que ainda não alcançamos, que se pode considerar o primitivo estado normal. Ou seja, esse estado de eterização, esse estado de imponderabilidade, que é o fluido, ele é o puro, é o estado primitivo, que nós ainda não atingimos. Que é, de certa maneira, e o de materialização, ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Olha que coisa incrível. Até a luz se demonstrou que tem massa, é ponderável. Então, todo tipo de matéria tem ponderabilidade, das matérias que nós estamos estudando na nossa física, no nosso laboratório. Então não chegamos ainda nessa matéria imponderável que vai dar origem a todas as outras. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. O que ele está chamando os nossos fluidos imponderáveis? É que naquela época que ele escreveu isso, achava-se que a eletricidade era um fluido e não tinha massa. Achava-se que o magnetismo do ímã era um fluido, etc, etc. Então, por isso que ele fala que mesmo a eletricidade e o magnetismo estariam intermediários. Ele não é nem a matéria grosseira como nossa ponderável, que tem peso e massa, nem é a matéria pura do mundo espiritual. É uma coisa intermediária ainda. Então veja, mesmo que a gente entenda a eletricidade e o magnetismo, ainda não chegamos nesse estado mais puro do fluido universal. Não chegamos ainda. Ok? Agora, a pedido do professor César, vamos trabalhar. Lembra que você lembra se você me pediu isso? Você lembra ou não? Você falou assim, toca lá na vida, no princípio e tal. Eu vou tocar. Vou só provocar vocês para a gente fazer o intervalo. A palavra também princípio é muito usada na história da ciência e da filosofia. Existem basicamente dois tipos de princípios, os chamados princípios lógicos e os chamados princípios reais ou materiais. Os princípios lógicos têm a ver com a estrutura da argumentação da linguagem, por exemplo, o princípio da identidade, da não contradição. A gente vai até fazer, depois de botar lá dentro do IDEAC, cursos sobre lógica, que a gente percebe a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm de trabalhar com lógica. Mas os chamados princípios reais, ou princípios... O que é um princípio? É a causa ou a explicação de algo. Você usa a palavra princípio.
É um princípio, ou seja, é a causa ou a explicação de algo. O que seria o princípio vital? É a causa da vida. Então, é algo mais genérico ainda que fluido. Eu não sei o que é, mas tem um princípio que causa. Esse princípio vital, quando Kardec vai discutir, na época os materialistas discutiam a vida como um princípio, podiam ser duas coisas. Ele pode residir num fluido, ou seja, esta causa da vida pode estar num fluido, é o fluido que causa a vida, é o fluido que é o princípio da vida. Então a palavra princípio usada como causa, é o fluido que é o princípio da vida, ou a causa da vida. Então ela pode ter, o princípio pode estar num fluido, ou ser uma propriedade de um fluido ou de um corpo. Ou seja, o princípio não é um fluido, uma matéria, um tipo de matéria. Ele pode ser dado por uma propriedade da matéria, e não ser um fluido especial. Essas duas teses são colocadas na obra de Kardec. Na Gênese ele vai defender mais, como eu vou mostrar, que o princípio vital seria uma propriedade da matéria organizada, e não alguma coisa que se junta à matéria, é apenas uma propriedade. O que os vitalistas não gostariam, porque para eles a vida é matéria organizada, mas uma outra matéria que se liga a ela, chamado fluido vital. E os dois juntos é que dariam vida. Kardec coloca as duas hipóteses. Ou a vida é a junção da matéria organizada com o fluido vital, ou esta propriedade vital é uma propriedade inerente ao fluido universal que envolve a própria matéria. Portanto, é uma propriedade da própria matéria e não um fluido que se adiciona. As duas teses são colocadas. Na Gênese, Kardec coloca o texto do Galileu, na uranografia geral do espírito de Galileu, em que Galileu defende a tese de que o princípio vital é uma propriedade do fluido cósmico universal, portanto, inerente aos corpos, e não um fluido adicional. Então, Kardec coloca essa questão, mas vai, como eu vou colocar aqui, botar um parágrafo em que ele coloca, olha, tem essa hipótese e tem a outra. Tem as duas possibilidades. Então ele fala, qualquer que seja o caminho, a vida é algo especial, porque ela exige um princípio especial. Quer esse princípio seja um fluido que é adicionado de fora e que participa da matéria, ou quer ele seja uma propriedade que é absorvida pela própria matéria organizada. É uma propriedade da matéria organizada, que veio de sua transformação a partir do fluido universal. Então, as duas possibilidades, ou é uma propriedade de algo que já existe, ou é um novo algo que se adiciona ao que já existe. Estão entendendo a diferença? Se é um fluido, como um elemento novo, é algo que se adiciona ao ser orgânico, à composição, para dar vida. Se é uma propriedade, não é algo novo que se adiciona, é uma propriedade que surge inerente à estrutura da própria matéria organizada. Ok? Estão entendendo a diferença? Ficou claro isso? Não? Para a gente parar. Então, pode ser um fluido que adiciona, daí fluido vital, ou pode ser uma propriedade que não é algo que se adicionou. Kardec vai colocar as duas hipóteses. Você vai perceber que na Gênese, na mensagem do Galileu, Galileu vai mais no sentido de ser uma propriedade, o que estaria mais de acordo com a tese materialista hoje, que os materialistas abandonaram a ideia de que a vida seja a junção da matéria orgânica com um fluido vital. Eles abandonaram isso, e eles passaram a considerar que a vida é uma propriedade inerente a determinado tipo de matéria organizada que contém RNA, DNA, e que essa estrutura formada de RNA, DNA, etc., essa estrutura já tem a vida como elemento. E Kardec vai dar o exemplo, como você pega, por exemplo, o calor que surge necessariamente de um objeto que se move. Por exemplo, você pega uma roda, movimenta, ela produz atrito, o calor surge dali. O calor é uma propriedade. Ele fala a mesma coisa da eletricidade, que surge naturalmente de uma certa estrutura. Então ele vai dizendo que a vida poderia ser só uma propriedade da matéria organizada. E o princípio vital seria essa propriedade, e não um fluido, ok? As duas são colocadas. Fazemos um intervalo, daqui a pouco eu exploro um pouco mais isso, ok? Eu vou, antes de continuar, só lembrar uma questão que foi levantada no intervalo por uma pessoa que eu achei muito importante
tratar. Quando a gente discutiu a ideia de que o pensamento não é uma onda eletromagnética, já que uma onda eletromagnética é uma propriedade da matéria, isso não quer dizer que quando a alma está encarnada, que ao pensarmos, nós fazemos o cérebro produzir onda eletromagnética, que é verdade. É por isso que o materialista duvida de que não é o cérebro que pensa, porque quando se pensa, se tem uma emoção, ele vai lá com os aparelhos e detecta a emissão de ondas cerebrais. Daí é que eles acham que, está vendo, o cérebro está pensando porque está saindo ondas cerebrais. O cérebro, sim, produz onda eletromagnética quando a alma encarnada pensa. Mas a alma fora do corpo não produz onda eletromagnética. Aliás, se produzisse, seria uma beleza, a gente detectaria facilmente com aparelhos. E aí a existência do espírito seria provada facilmente por aparelhos. Então, não confundir a alma pensando. O pensamento é uma propriedade interna da alma, com ondas eletromagnéticas que o cérebro emite quando a alma encarnada pensa. Está claro isso? Tá? Então, isso é importante para a gente não deixar nenhuma dúvida, que quando a gente fala, às vezes a gente não consegue deixar o pensamento claro, né? Então é importante a pergunta. Aliás, como a gente tem pouco tempo, até se alguém tem alguma questão que gostaria, estiver incomodando muito alguma coisa que não tem entendido, acho que valeria a pena abrir 5 minutinhos para alguma pergunta. Como foi essa pessoa que nos procurou? Eu achei ótimo para esclarecer isso, né? E não deixar. Tem alguma pergunta incomodando, alguma coisa que não dá para aguentar? Nada? Então, a gente continua. Então, fica claro essa caracterização do espiritismo desse jeito, ok? O espírito encarnado, sim, ao atuar sobre a matéria, uma série de propriedades da matéria, o espírito utiliza delas, inclusive a produção de ondas e outras coisas mais. E mais ainda, quando o espírito está encarnado, por exemplo, a matéria gera pensamentos no espírito. É o espírito que pensa, mas esses pensamentos são induzidos pela matéria. São as chamadas paixões. Um tema muito importante da obra de Allan Kardec. A paixão é uma emoção cuja causa está no corpo. O corpo induz na alma certas emoções. Quem tem a emoção é a alma, quem tem paixão é a alma. Mas essa emoção não teve na alma a própria causa. Não é que a alma quis sozinha ter a paixão. Se ela quiser sozinha ter emoção, essa emoção não é chamada de paixão. Quando a alma tem sozinha por si mesma um sentimento, uma emoção, esse sentimento, essa emoção, não é chamado de paixão. Paixão é o sentimento, a emoção que decorre da influência da matéria. Por exemplo, eu piso no pé de você, você ficou com raiva? Porque a dor veio em como? Esta emoção de raiva surgiu porque eu pisei no seu pé, você não estava nervoso? Eu digo para vocês agora, fiquem com raiva. Você consegue? Fica. Então, aí eu piso no seu pé, você ficou, mas peraí, o que aconteceu? Eu queria ficar com raiva, não fiquei. Tu pisou no meu pé, eu fiquei. Essa paixão, essa emoção que nasceu da influência da matéria, da dor, é chamada de paixão. Foi a alma que teve a paixão, porque toda emoção é só na alma, mas ela teve uma causa de fora, ou seja, não apenas o espírito causa no corpo, faz com que o corpo produza a onda eletromagnética quando está encarnado, quando pensa. Então a onda eletromagnética é emitida pelo cérebro, mas foi o espírito que pensou. O contrário também dá. Alguma coisa ocorre no corpo e a alma tem um pensamento, uma emoção. O que fazem as percepções físicas, né? A pessoa vê um filme, vê uma cena, vê uma pessoa bonita e já tem uns pensamentos, né? Decorrente do corpo. Então, as paixões são emoções da alma, mas cuja causa nasceu no corpo, ok? Então é importante saber dessa interação espírito e matéria. Não é ser ingênuo achar que a matéria não induz pensamentos no espírito, ou o espírito não faz o corpo produzir ondas. Faz, ok? Mas o que eu não posso é confundir, tá claro? Pensamento com a própria onda que o corpo produz. Fazer essa confusão é ser materialista. Isto é materialismo. O materialismo é que acha que pensamento e emoção é
um tipo de onda eletromagnética produzida pelo cérebro. O espírita não pode confundir materialismo com espiritismo. Bom, no meu livro Espírito e Matéria eu dou todos esses argumentos que Kardec deu contra esse tipo de tese que surgiu no século XIX. Mas elas tinham uma razão de ser, gente. As pessoas que propuseram isso no século XIX não propuseram isso mal intencionadas, elas têm inclusive boas intenções, porque quando no meados do século XIX, década de 50, 60, os estudos do cérebro começaram a se desenvolver muito, a neurologia, as redes neurais, tudo isso começou no século XIX. Então era natural que aqueles espíritas que queriam levar o espiritismo para a academia, que era a intenção nobre, usasse a nomenclatura da academia para tentar levar. E aí eles cometeram um erro, que ao usar essa nomenclatura, eles não perceberam que estavam fazendo um materialismo sofisticado, e não mais espiritismo. Então não houve má intenção de ninguém, isso é um processo natural. Às vezes o desejo natural das pessoas fazerem isso. Isso aconteceu no século XIX com os nossos estudiosos espíritas, que nós admiramos e respeitamos, que têm obras admiráveis. Isso em nada denigre também a biografia deles. Eles deram contribuições incríveis, mas nisso a empolgação de levar para a academia levou esse descuido. Erraram nisso, como acertaram em muito mais coisa, né? Estou falando isso porque alguém está ouvindo, mas eu vi isso em Gabriel Delany. Gabriel Delany é um homem admirável, suas obras são uma beleza de um encanto, mas ele cometeu esse descuido quando tentou fazer essa ponte. E foi um autor extraordinário. Quem é que não se encanta com suas obras? Então a gente não pode, por algumas ideias que são ideias equivocadas sobre o perispírito e o pensamento, denegrir a imagem, uma obra de pessoas que foram muito importantes na difusão do espiritismo. Ele teve uma boa intenção, ele tentou dar um fundamento científico, porque era o padrão da academia da época, era reduzir tudo a uma estrutura neuronal, a uma estrutura de sistema nervoso. Então eu acho que a tentativa de diálogo foi boa, mas aí é o problema que eu sempre digo da falta do preparo filosófico. Isso eu digo sempre. Por isso a minha admiração por Kardec. Dominou a filosofia como ninguém. Porque se Gabriel Delany tivesse domínio filosófico, ele perceberia a confusão de categorias que ele estava cometendo. Ele não percebeu. E Kardec, por ter uma formação filosófica, ele percebeu isso. E ele já produziu os argumentos antes de ter acontecido isso. No meu livro Espírito e Matéria, eu boto os argumentos de Kardec antes que isso tivesse acontecido. Porque ele tinha uma formação filosófica muito boa, ele sabia que você não podia misturar essas categorias, porque você estava criando uma confusão, ao invés de você estar criando uma solução. Você está criando uma confusão e não uma solução. Então, por isso, a grandiosidade de Kardec, ele não cometeu nenhum erro de categoria, é impressionante. Eu não encontrei na obra de Kardec nenhum erro de categoria. É impressionante o domínio que ele teve de toda a filosofia anterior a ele, de toda a ciência de sua época, a sua capacidade de realmente saber usar a tecnologia adequada e não cometer esses descuidos, e quase que antecipar muitas coisas que viriam depois. Isso é algo que, para um filósofo que gosta de estudar filosofia, é um encanto. Ver alguém tão extraordinário, você vê a assistência, ele enquanto espírito encarnado, e obviamente com a ajuda dos espíritos, que a obra de Kardec, eu sempre digo, é uma obra de 4 mãos. Eu uso muito Kardec, tem gente que às vezes me escreve bravo, é que eu já expliquei em minhas palestras muitas vezes, às vezes esqueço de explicar. Quando eu falo Kardec, eu estou falando Kardec e os espíritos, é por economia. A obra de Kardec foi escrita a 4 mãos, Kardec com os espíritos. Então é uma obra a 4 mãos, mas por economia a gente fala Kardec, porque quem está assinando o livro lá, quem é o autor da capa do livro lá, é ele. Mas a gente não pode ter a ingenuidade de achar que ele trabalhou sozinho, não é? Nessa obra Gênese que a gente está homenageando, já no primeiro capítulo, o caráter da revelação espírita, ele deixa claro o papel dos homens e dos espíritos na elaboração do espiritismo. Então é um duplo
Foi escrito a 4 mãos. Só que a gente também não pode ter o outro extremo, uma outra ingenuidade, que é de achar que Kardec não teve um papel relevante. Que eu falo que é o outro extremo. Mas a gente não pode ter essa ingenuidade. O papel de Kardec foi essencial. Porque se você estuda a história do espiritismo nascente, muitos espíritos pregaram contra a reencarnação. E por que Kardec ficou com a reencarnação? Não é essa. Kardec foi uma pessoa que reuniu, que colecionou o que os espíritos disseram e reuniu. Quem fizesse isso dava um todo incoerente e inconsistente. Ele soube muito bem o que deveria ser mantido, o que tinha que ser recusado. O trabalho dele de saber selecionar isso. Porque o que ele recebia dos espíritos tinham coisas que não batiam entre si. E ele saber, isso aqui é de um espírito sistemático. Não, isso aqui realmente é de um espírito superior, vale a pena ser considerado. Esse trabalho dele de escolher, selecionar exatamente quais pensamentos faziam sentido incorporar dentro da doutrina. Isso foi, então, um trabalho admirável. Santo Agostinho tem uma mensagem na revista que ele fala de Kardec, sem citar o nome. Ele fala, vocês sabem de que eu estou dizendo? Ele fala que esse espírito foi escolhido a dedo de Santo, para que o espiritismo tivesse um único tronco, uma única raiz. E ele ainda usa uma metáfora incrível nessa mensagem, para evitar as cabeças cornudas e as caudas. O que é cabeça cornuda e cauda? Alguém bota um penduricalho, né? Você pega um ser humano bonito, bota chifres e cauda, já ficou feio, né? Deformou. Para evitar a deformação, era preciso ter escolhido um espírito altamente evoluído que pudesse dar essa estrutura monolítica, granítica que é a doutrina espírita, com uma lógica, uma coerência extraordinária. Era preciso um encarnado para fazer isso, não um desencarnado. Então ele teve esse papel, saber. Ele recusava a mensagem de um mesmo médium por um mesmo espírito, pela mesma assinatura, dizer. Eu dou exemplos quando falo, na Kardecpédia nós temos os livros lá, para quem quiser olhar, do Espírito de Verdade. Teve na Sociedade Espírita de Paris, de 58 e 59, um médium que mais recebeu as mensagens do Espírito de Verdade, Senhor Rose, com Z-R-O-Z-E. Kardec aceitou e colocou nas obras dele muitas mensagens ditadas pelo Espírito de Verdade, pelo médium Rose, e recusou muitas, pela mesma assinatura, o mesmo médium. E o seu Rose briga, sai da Sociedade Espírita de Paris lá em 60 e publica o livro dele com todas essas mensagens. E está na Kardecpédia, um livro em francês para quem quiser ler. Aí você vai ver por que Kardec recusou as mensagens. O mesmo médium, a mesma assinatura. Por isso que no capítulo sobre a identidade, Kardec vai dizer, a assinatura não é garantia da identidade do espírito. Ele diz, há falsários no mundo espiritual como usar na terra. Então ele não foi alguém que não, tá vendo? Foi o mesmo médium, a assinatura é igualzinha, vamos juntar. Se juntasse dava uma contradição terrível, do mesmo assinatura, Espírito de Verdade, não era qualquer um não, era o Espírito de Verdade. E mesmo assim ele recusa da revista Espírita, em que ele bota a mensagem na íntegra, para as outras obras, quando ele transcreve a mensagem, várias ele altera palavras, frases. O Espírito ditou na íntegra a mensagem, ele bota na revista Espírita. Ele transfere a mensagem para o Evangelho segundo o Espiritismo, ele muda a mensagem. Melhorando, tirando um pequeno problema de comunicação. Amanhã vou discutir um pouco mediunidade. Não há comunicação mediúnica sem interferência do médium. Não é interferência malvada, não é isso. Se eu estou falando aqui agora para vocês, a minha mensagem, se vocês falarem adiante, já sai deformada. Quem conta um conto, aumenta um ponto. É a mesma coisa, quando o Espírito transmite um pensamento, o médium veste esse pensamento com a sua linguagem, com as suas ideias. Então não sai. Por isso que Erasto usa duas metáforas incríveis para explicar a mediunidade. Ele diz,
Na época se usava muito em farmácia vidros coloridos, era bonito, você entrava numa farmácia, quer dizer, eu vi só em fotografia, viu? Eu nunca entrei numa farmácia dessa, não. Mas você via nas fotografias, né? Os vidros coloridos, vermelho, com águas coloridas, com líquidos coloridos, era bonito para chamar a atenção. E ele fala, o fenômeno mediúnico é como isso, se a luz passa através de um vidro azul, através de um vidro vermelho, ela sai do lado de lá com uma tonalidade do vidro. E ele usa outra metáfora linda da gaita, do instrumento musical. O médium é como instrumento musical. Você pede um grande músico, cadê o nosso belíssimo músico que estava aqui? Ele estava tocando aqui num aparelho razoável. Agora eu dou uma gaita de 10 centavos para ele, peço para ele tocar Chopin. Numa gaita de 10 centavos, diz Erasmo. Não vai sair igual. Então o que fazia Kardec? Melhorava a mensagem e depois perguntava, ficou bom? Então é um papel, por isso que eu brinco que eu não gosto da palavra codificador, como filósofo. Não que eu não use, eu uso porque as palavras têm. Porque a palavra codificador, etimologicamente, prejudica a imagem de Kardec. Porque codificar é reunir o código que alguém produziu. E essa palavra tem dois problemas. Nenhuma ciência é um código. Nenhuma ciência. Espiritismo é uma ciência. Nenhuma ciência é código. Código é uma coisa arbitrária que as pessoas mudam com o tempo. Vamos votar aqui a lei da gravidade, vocês topam? Quem é a favor da lei da gravidade, quem é contra? Não se muda. Ciência não é código. E Kardec não foi alguém que reuniu coisas dos outros. Ele foi o construtor em conjunto, ou seja, é uma obra construída a 4 mãos. Então eu não gosto da palavra etimologicamente, porque ela confunde, ela passa uma... Provavelmente o uso dessa palavra no Brasil se deveu ao uso do pessoal que veio da área jurídica. Provavelmente. Acostumado a usar a expressão código, como se o Espiritismo fosse um código. Ele não é um código. Ele contém leis, mas leis naturais. Mesmo suas leis morais são expressão das leis naturais. Não é, portanto, um código que você vota, que você escolhe, que alguém propõe uma lei, tira outra, coloca outra, não é isso. Então, a palavra, ela empobrece a figura. Mas, é claro, a gente usou, até porque quando você vai falar, você precisa de uma palavra. Eu não sou preso à palavra. Kardec me ensinou a não ficar preso a uma palavra, a me incomodar com uma palavra. Tanto é que a gente usa a palavra. Mas é claro que, às vezes, a palavra empobrece o que você quer dizer com ela, é próprio da palavra. Então o trabalho dele, quer dizer, não foi um trabalho de alguém que reuniu coisas dos outros, foi alguém que construiu junto, com a competência que lhe foi dada como missão, porque ele era dos espíritos encarnados, o mais elevado encarnado na Terra, que recebera a missão de, junto com o mais elevado desencarnado, construir a doutrina. Então a doutrina foi o resultado de 2 comandantes. Um comandante do lado de lá, que era o mais evoluído dos espíritos, que era um espírito puro ou perfeito, primeira ordem, mais evoluído. E do lado de cá, o mais evoluído que não era puro, ou da segunda ordem, da escala espírita, um espírito superior da segunda ordem. O número 2 na escala espírita. Você tem o número 1, que é o puro número 2. Se você pega a escala de 1 a 10, porque a escala são 3 ordens numeradas de 1 a 10. Número 1, um puro. Número 2, o espírito bom, segunda ordem superior. Kardec era o 2. Por isso ele tinha como protetor o 1. E ele vai dizer quem era o protetor dele, que foi, diz, o espírito de verdade, meu protetor, meu guia espiritual. Que era o número 1. Então, o espírito de verdade, o responsável do lado de lá e ele do lado de cá. Exatamente para filtrar as interferências, filtrar, estabelecer melhor as ideias e dar uma construção bem feita para ela. Então, é um trabalho conjunto, um esforço que a gente tem que valorizar. Por isso ele pôde honestamente botar seu nome, senão seria uma desonestidade. Por que ele botou seu nome na obra? Porque ele foi coautor. O coautor tem todo o direito de autoria. Ele não foi simplesmente alguém que reuniu coisas que os outros escreveram. Então essa
essa habilidade dele que a gente vai descobrindo na medida em que estudamos as suas obras, está além do seu tempo, pensar muito tempo na frente, aproveitar todos os grandes resultados da filosofia que ele dominava para não cometer erros filosóficos, não cometer erros de categorias, usar adequadamente a terminologia com toda a precisão, saber bem como usar uma metodologia científica inovadora que ele estava introduzindo, inovadora para a época, que não era o positivismo de sua época. Então isso é algo especial, por isso foi, como vai dizer Santo Agostinho, um espírito encarnado foi escolhido com esta missão, a dedo, para desempenhar esse papel. Por isso ele desempenhou de forma extraordinária, com uma habilidade invejável. E suas obras são um exemplo do que é alguém que realmente escreve de forma extraordinariamente precisa, segura e consistente. Eu nunca vi exemplo na história da humanidade. Eu que estudo grandes filósofos, para mim, Kardec é incomparável. Realmente supera, porque ninguém antes dele conseguiu fazer uma ciência da alma, uma filosofia da alma tão bem feita. Fizemos da matéria, mas da alma ninguém tinha conseguido. Então é um marco na história do pensamento. A primeira ciência, filosofia da ciência espírita bem construída, com toda a coerência, a consistência, com uma metodologia muito bem elaborada. Um presente de Deus e dos espíritos superiores para nós, que a gente tem que saber valorizar. Gente, o tempo passou. Eu quero, só para encerrar, lembrando, por que eu comecei com pensamentos? Porque o Kardec descobriu algo extraordinário, que eu posso rapidamente só colocar aqui para a gente encerrar. Deixa eu ver se tem. Que é a ideia de que a qualidade dos fluidos é dada pelos pensamentos. Foi a maior revolução que a gente tem sobre fluidos na época. O que faz com que os fluidos espirituais eles sejam diferentes da matéria propriamente dita. Eu não posso, com o meu pensamento, dar qualidades a esse copo. Ele tem uma qualidade inerente a ele. Isso aqui é plástico. Tem uma certa composição química que tem determinadas propriedades. Os fluidos que os espíritos manipulam, eles não têm qualidades sui generis, que é o termo que ele vai usar aqui, ou aqui, vamos ver onde é que está isso. Bom, em algum lugar aqui, são tantos textos que eu separei, não vai dar tempo. Porque a qualidade é dada pelos pensamentos dos espíritos. Então você não tem um fluido com qualidade boa ou ruim em si. Isso é algo extraordinário. O fluido não é bom ou ruim em si, ele adquire qualidades dos pensamentos, do mundo interno das criaturas, das almas. E essa combinação, por exemplo, no processo de transmissão magnética, do passe, da transmissão fluídica, a combinação do fluido, da qualidade dada pelo espírito com a qualidade dada pelo homem. Então você imagina um tipo de matéria que reflete o seu mundo interior. Pensa bem nisso. Por isso você não consegue enganar. Se você é ciumento, raivoso, triste, tem ódio, os seus fluidos que te envolvem, o perispírito, que é um aglomerado de fluidos, passa a ter essas qualidades. E essas qualidades fluídicas, se você está encarnado, vão ter consequências no seu corpo, produzindo até doenças. Então, os fluidos refletindo o mundo interior da criatura. Nenhuma matéria nossa conhecida reflete o mundo interior da criatura. Por exemplo, você pega um bandido que toma um corte no braço, uma pessoa violenta, agressiva, malvada, as células do seu corpo vão se comportar para estancar o sangue. Todo o seu corpo vai reagir para protegê-lo. Vale o mesmo para a Madre Teresa de Calcutá ou para o Adolfo Hitler. Já os fluidos, eles refletem esse mundo interior da criatura. Daí a importância de cuidar dos pensamentos. Eu quero fluidos salutares, eu quero os fluidos que produzem saúde, alegria, bem-estar. Isso depende dos meus pensamentos.
Daí a importância da moral, dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, porque são eles que determinam a qualidade dos fluidos, são eles. Os fluidos não têm qualidade própria. Eu tenho aqui o fluido mau, o fluido bom. Não existe, a qualidade é dada pelos pensamentos. É preciso que o pensamento esteja mantendo essa qualidade. Por isso é que você enfrenta um fluido mau com bons pensamentos. Porque senão como é que você faria para enfrentar? Ao ter bons pensamentos, esses bons pensamentos mudam a qualidade daqueles fluidos, eles passam a ficar bons. Então Kardec diz, você consegue combater maus fluidos de forma fácil, com os bons pensamentos. Então a importância do cultivo dos bons sentimentos, da prática, da vivência do amor. Então veja como a ciência espírita se une com a moral espírita de forma admirável. Porque a conduta nobre da alma, os bons pensamentos, bons desejos, bons sentimentos, dão qualidades ao perispírito. Então você passa a ter recursos materiais a partir do mundo mental. Nunca na história do pensamento humano isso existiu. Na história do pensamento humano não tem nada a ver a física com a moral. Tanto é que são domínios separados. Você estuda a física sem falar em moralidade do físico. Você não discute a moralidade do físico para estudar as partículas atômicas. Os fluidos espirituais, não. A moralidade da pessoa interfere no seu perispírito, nos fluidos que compõem o seu perispírito, fazendo com que a moral e a ciência agora se deem em braços, coisas inéditas na história do pensamento humano, como ligar moral com ciência. Isso nunca ninguém fez. Eram domínios separados. Agora não. Todos os seus sentimentos refletem no perispírito, que é matéria, produzindo os efeitos próprios dessas qualidades. Então, os efeitos do perispírito, que vai produzir no corpo físico, no meio ambiente, são reflexo do mundo interior da alma. E se soma, né? Se tem, como diz Kardec, 10 pessoas no ambiente, vibrando com às vezes as emoções, pensamentos e desejos, ela produz uma qualidade altíssima no fluido daquele ambiente. Porque os fluidos refletem esse mundo interior. E aí diz Kardec, você está preparado para enfrentar qualquer coisa. Se você cultiva bons desejos, bons pensamentos, bons sentimentos, não se preocupa, porque a qualidade dos fluidos vai ser dada por isso. E os fluidos que vão te envolver refletem essa qualidade. Então a moral determina propriedades físicas. Olha que coisa incrível. Sentimento determinando propriedades físicas na matéria do mundo espiritual. Isso foi inovador, ok, gente? Passamos 10 minutos, é muito importante estudar esse item, a Gênese, em especial sobre a qualidade dos fluidos, para a gente entender a importância dos valores morais em nossas vidas. Não é para agradar a Deus, é para garantir a própria estrutura perispiritual equilibrada. Quem cultiva bons sentimentos, boas emoções, bons desejos, é saudável. Tem em si mesmo os recursos materiais para uma vida feliz. Muito obrigado a vocês pelo carinho. Até uma outra oportunidade.